Amém. Bem-vindos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para Apocalipse hoje, capítulo 17. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse hoje, capítulo 17. Tem algumas Bíblias que tem como título A Prostituta Sentada na Besta, e tem outras Bíblias que tem o título A Mulher Montada na Besta. Amém? O título não faz parte dos escritos originais, amém? É apenas para nos direcionar para um melhor entendimento daquilo que está escrito nos livros, amém? Apocalipse, o livro da revelação dos últimos dias. Nós estamos aqui nesta série Apocalipse para hoje, amém? Estamos já no capítulo 17, amém? Não é um estudo totalmente escatológico, tá? É um estudo onde nós podemos aplicar alguns fundamentos escatológicos, mas na realidade é algo para que a gente possa ter uma noção geral daquilo que o Apocalipse está nos ensinando, daquilo que o Senhor está nos revelando, amém? Ter uma visão mais ampliada, tá? Daquilo que o Senhor fala através do livro de Apocalipse, amém? Para que você não fique cego, mas que você saiba aquilo que está acontecendo. Nós não temos direcionado para algumas opiniões formadas e algumas correntes teológicas, né? Nós estamos dando uma visão realmente geral, tá? Sem dar nomes, né? Alguns detalhes, porque a gente não quer fixar nisso, em opiniões formadas, tá? Ou em estudos formados. Nós queremos dar uma noção daquilo que você tem que saber. Tem coisas que você não precisa saber, tem coisas que você tem que saber. Então, aquilo que está escrito na Bíblia é o que nós vamos nos ater, amém? Não estamos acompanhando juntamente com o Apocalipse, que geralmente os estudiosos de escatologia, eles ligam com o livro de Daniel, Ezequiel, Amós, Joel. Então, tem vários livros que eles andam paralelo, né, com algumas coisas relacionadas ao Apocalipse. Geralmente é o livro de Daniel, que anda paralelo com o Apocalipse, algumas revelações que Daniel teve, né? Realmente é uma explicação, às vezes, até mais detalhada em Daniel, algumas coisas. Mas como nós falamos que seria um estudo de Apocalipse, então nós vamos falar de Apocalipse. Às vezes eu vou para algum livro, mas eu não estou fazendo um paralelo com o livro de Daniel, tá bom? Então é para você ter uma noção geral daquilo que Deus fala através do livro das revelações de Apocalipse, amém? E para que você possa colocar no seu dia a dia, aplicando no seu dia a dia, na sua vida cristã, aquilo que o Senhor tem falado para a igreja dos últimos dias. Nós estamos vivendo realmente num tempo em que aponta para a vinda de Jesus, para o arrebatamento, para o final de todas as coisas. E para isso nós precisamos nos preparar. Amém? Amém? Já pegou o seu caderno? Já pegou o seu lápis, sua caneta? Abriu aí no seu aplicativo da Bíblia? Então vamos lá. Apocalipse para hoje, 17. Vou ler alguns versículos antes da gente poder estar comentando, mas vou falar alguma coisinha para você prestar atenção, tá? E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo. Então nós estamos saindo do contexto do Apocalipse 16, que ali falou sobre as 7 taças, né? E ali o que o Senhor faria com os adoradores da besta, com aqueles que tinham recebido a marca da besta, o que vai acontecer com eles, que não é só uma marca, nós falamos sobre isso no 16, não é apenas uma marca. Ah, colocou a marca da besta. Ah, tudo bem se eu colocar a marca da besta, depois eu falo que eu não quero mais, eu tiro, e Deus vai conhecer o meu coração, vai saber o que vai acontecer no meu coração. Na realidade, a marca da besta é muito mais do que isso, porque ela tem realmente o nome de blasfêmia contra Deus. Ela blasfema contra o Senhor. Nós até falamos a possibilidade de a blasfêmia ser contra o próprio Espírito Santo. O único pecado que não há perdão, que é a blasfêmia
blasfêmia contra o Espírito Santo. E que essas pessoas, elas vão ter feridas no corpo, elas vão ter um julgamento de Deus, vai acontecer várias coisas somente com as pessoas que colocaram o sinal da besta. Então não é apenas uma coisa que você vai colocar e vai deixar de comer, comprar ou vender. É muito mais profundo do que isso. É mais do que uma necessidade material que você não vai poder suprir sem o sinal da besta. Mas Deus também vai entrar com julgamento com relação às pessoas que colocaram o sinal da besta. Então, aqui nós saímos dos 7 selos, certo? E um dos anjos chegou para João e falou: vem que agora eu vou te mostrar a condenação. Algumas bíblias falam julgamento, tá? Da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então, a grande prostituta, onde ela está assentada. Quando eu falo assentado, que nem eu estou aqui, né? Eu estou sentada. Assentada quer dizer que está acomodada, acomodado, certo? Aonde? Sobre muitas águas. E disse-me: as águas que viste, onde se... Eu do 1, eu fui pro 15. Por quê? Ele fica intercalando entre a besta e a prostituta. O que eu fiz? Nós vamos primeiro falar sobre a prostituta ou a mulher que você vai ler daqui a pouco, certo? A meretriz, algumas bíblias falam meretriz. Então eu peguei todos os versículos que falaram nesse capítulo sobre a meretriz, sobre a mulher, sobre a prostituta. E depois nós vamos falar sobre a besta, tá bom? Então eu vou fazer assim, ó. Do 1... eu li o 15. Para que eu li o 15? Para que a gente saiba o que é essas muitas águas que ela está sentada. Então, no 15 responde, tá? Então, do 1 você vai para o 15. Aí vai responder sobre as águas. 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são... o que está escrito na sua Bíblia? Povos, que mais? Multidões, nações e línguas. Então, toda vez que você vê em livros proféticos falando sobre águas, você está falando sobre o quê? Povos, multidões, nações e línguas, tá? Então, onde essa prostituta está acomodada? É sobre um povo só? É sobre uma nação só? Não. Mas é sobre uma multidão. Uma multidão. Nações e línguas, quer dizer, todo tipo de língua, tá? Então ela está sentada, quer dizer, ela está acomodada, ela já está ali, sabe? Satisfeita, bem ajeitadinha, aonde? Entre povos, multidões, nações e línguas, que é o versículo 15. Então ela está acomodada sobre isso. Sobre esses povos, sobre as pessoas, sobre as multidões. A prostituta já está tranquila, ela está sentada, acomodada, tá? Aí, agora eu vou pro 2. Agora que você entendeu quem são essas grandes águas, essas muitas águas, agora eu vou pro 2. 17, 2, tá? Com a qual fornicaram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação, tá? Então ele vai falar assim, com a qual, quer dizer, a prostituta, os reis da terra, os líderes, os governantes, as autoridades maiores da terra, certo? Fizeram fornicação, tiveram relações ilícitas, certo? Fornicações, relações ilícitas, relações íntimas, ilícitas, que não cabe, que não é do agrado de Deus, tá? Vou definir assim, relações íntimas ilícitas, que não é do agrado de Deus, tá? Tiveram intimidade com os reis da terra, os quais habitam na terra e se embebedaram. Então tá falando de seres humanos, não tá falando de espíritos, nem de Satanás, nem de demônios, tá falando de pessoas, autoridades, certo? E se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então, o vinho ali representa, então, algo que foi oferecido, certo? Que deixou entorpecido. Por quê? O vinho,
Tem vários sentidos na Bíblia sobre vinho. Mas quando ele fala sobre o vinho da ira, o vinho, cada um tem um significado, tá? Aqui o Senhor está falando sobre um vinho que entorpece, tá? A pessoa sai da sua naturalidade. Ela é levada. Um vinho que deixou a pessoa, vamos lá, bêbada. Um vinho que deixou a pessoa sem muita noção e acabou fazendo coisas que não deveriam ser feitas, porque a pessoa está entorpecida, tá? A prostituta, então, o que é a prostituta? Eu vou falar agora sobre a prostituta. Depois eu vou falar sobre a besta. A prostituta, então, é uma resposta de Satanás para a noiva de Cristo. Cristo Jesus não tem a sua noiva? Não tem a sua mulher? A sua noiva? Nós não somos a noiva de Jesus? Santa, adornada, pura, purificada, se purificando, se preparando, não é assim? Deixando as suas vestes limpas, não é assim? Fugindo de todo tipo de imundície, fugindo de tudo quanto é coisa errada, porque a noiva de Jesus, ela se policia. Afinal de contas, ela ama o noivo e quer agradar o noivo. Então, Cristo Jesus tem a noiva, tá? Então, o que é a prostituta? A prostituta é uma afronta de Satanás para a noiva de Cristo. Certo? Porque a noiva de Cristo é a noiva purificada, adornada. Então, Cristo tem a noiva. Quem é a noiva? A verdadeira igreja. E onde essa noiva está? Ela está espalhada na terra. Ela também está sobre os povos, sobre as multidões, sobre as nações e sobre as línguas. Nós somos a noiva de Cristo, né? Então nós estamos espalhados no meio dos povos, espalhados no meio da multidão, espalhados entre as nações. Temos muitas línguas, porque estamos espalhados entre as línguas, não é assim? Agora, Satanás, o que ele tem? Porque ele gosta sempre de imitar tudo aquilo que Deus tem. Ele não é um enganador? Ele não tem a vontade de ter o domínio como Deus tem, não tem vontade de ter o lugar de Deus, estar no lugar de Deus e assentar onde Deus está, certo? Tem ódio da igreja de Cristo, tem ódio de Cristo, por quê? Porque ele gostaria de ser aquele que ia dominar sobre a terra. Então, Satanás tem quem? Se Cristo tem a noiva, Satanás tem o quê? A personificação da prostituta, que é semelhante à igreja, porque são povos que estão, a igreja não é povos que estão separados, espalhados no mundo. Satanás também tem povos que simbolizam a prostituta, aquela que trai ao próprio Deus com seus pecados, sua idolatria e sua ganância. O que é uma prostituta? Uma prostituta não é aquela que quer trazer prazer carnal a troco de quê? De dinheiro. Não é assim? Então, a prostituta, ela vende o seu corpo a troco de dinheiro, né? Então, aqui, Satanás, então, ele tem uma prostituta que significa um peso espiritual, certo? Em pessoas que ele usa, certo? Um domínio espiritual em pessoas que ele usa na terra para prostituir quem? Para prostituir, prostituir a igreja de Cristo. Para quê? Para enganar as pessoas, tá? Através da ganância, através da idolatria, através dos pecados. É a falsa igreja cristã, tá? Aí eu posso falar da falsa religiosidade, né? Para quem sabe, para quem entende melhor, ou a falsa religião cristã, certo? A falsa igreja cristã que engana, ela não é verdadeira. Ela engana, ela deturpa, ela seduz, certo? Como que ela seduz? Ela seduz com o poder da carne, das riquezas, ela mostra um falso evangelho de Cristo Jesus. Um falso cristianismo. Então, Cristo tem a noiva, Satanás tem a prostituta.
Cristo tem a Nova Jerusalém, que é a cidade celestial, certo? Satanás tem a mulher, que nós vamos ver já, que essa mulher também é uma cidade com as suas prostituições. Enquanto a noiva de Jesus, trabalha na terra, a gente trabalha, nós trabalhamos, nós nos esforçamos para poder levar o verdadeiro evangelho, certo? Para espalhar realmente a verdade que é Cristo Jesus. A vida que é em Cristo Jesus, o evangelho puro, certo? O que acontece? A prostituta, ela se esforça, ela trabalha duro para espalhar mentira, idolatria, divisões. Então, são igrejas que se dizem cristãs, são pessoas, indivíduos, multidões, povos, línguas, raças, certo? Que produzem idolatria, falam-se cristãos, mas estão envolvidos com a idolatria, se dizem cristãos, mas conhecem, até veem a verdade, mas eles preferem acreditar nas mentiras, produzem divisões, são cheios de corrupções dentro delas, tá? Então, você já vai identificando. Igreja que tem corrupção, que tem pedofilia dentro, que tem prostituição, que tem todo tipo de mal, roubo, certo? Então, eu não vou falar placas nenhuma. Você vai definir, tá? Você já vai examinando. Porque não necessariamente uma ou outra, mas pode ter várias, certo? Igrejas que tem prostituição dentro, que tem corrupção, que está infiltrada no meio dos cristãos, mas na realidade está pregando, ensinando um falso cristianismo, né? Então tudo isso daí é que nem votos, né? Que a gente fala assim, ó, tem aqueles candidatos, eu e o pastor de vez em quando fala, tem aqueles candidatos que ninguém conhece, nunca entrou na política, de repente entra na política só para desviar voto, que pelo menos vai desviar um pouquinho de voto e aqueles que estão ganhando não vão ganhar. Né? Então, na realidade, essa prostituta, ela desvia pessoas do caminho do Senhor. Ela vai acolhe um pouco aqui numa falsa igreja, aqui numa outra falsa igreja, e ela vai ensinando aquilo que está totalmente fora da palavra de Deus, daquilo que é a genuinidade da palavra. Então, ela está infiltrada no meio do falso cristianismo, mas ela no meio do cristianismo, mas ela tem uma falsa intimidade com o Senhor, porque ela é uma prostituta, certo? Ela é uma prostituta, ela tem uma falsa intimidade com Cristo, porque na realidade ela tem uma falsa adoração, porque a adoração dela não é a Cristo direto, a adoração dela a outros tipos de idolatrias. Entendeu? Então ela tem uma falsa adoração e dentro dela vai se produzindo o quê? A imoralidade, o materialismo. É uma igreja, então, que ela é mais focada nas coisas da terra do que nas coisas de Deus, certo? Ela é focada no materialismo, na idolatria, na imoralidade. Então, enquanto a gente espera, por exemplo, a Nova Jerusalém, que é a cidade adornada, nós não falamos que nós esperamos a Jerusalém celestial, onde as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, não é assim que a gente fala? Que o Senhor fala, né? Que nós vamos morar na Nova Jerusalém, onde é tudo de ouro, né? O que acontece? E a palavra do Senhor fala que Jerusalém desce dos céus, né? Toda linda, toda adornada, para quem? Para nós, né? Satanás, então, agora preparou uma cidade. Você vai ver que lá, essa prostituta, essa mulher, ela também é símbolo de uma cidade. Uma cidade, um império rico, onde tem as suas filiais em todas as cidades do mundo, sabe? De repente, esta falsa religião, ela tem uma igreja em cada praça. Imagina, produzindo a idolatria, falando que a idolatria é correto, certo? E com tantas coisas infiltradas lá dentro, e promovendo também o materialismo
materialismo. Se você vai olhar, muitas vezes, a sede de uma igreja dessa daí, ela é toda de ouro. Entendeu? Os seus líderes se vestem de ouro, bem dizer. Né? Então, e aí o que acontece? É uma organização que acaba tendo um governo dentro dela mesma. É uma falsa religião que tem um governo dentro dela. Esta é a prostituta. Para quê? Para enganar com as suas prostituições e com os ídolos. A prostituta vive e tem um ganho através dos frutos da carne. Porque como uma prostituta ganha o seu dinheiro, como que ela se enriquece, se fosse enriquecer? Com a carne. Então, a prostituta aqui que nós estamos lendo, nós vamos continuar lendo para você agora identificar. Conforme nós vamos lendo, você vai raciocinando, tá? Pensa naquilo que você está lendo, presta atenção, porque nós vamos ler sobre tudo isso. O que acontece? Ela seduz as multidões, os povos, as línguas e as raças através do quê? Deixando, ela incentiva, ou se não incentiva, ela faz vista grossa com os frutos da carne. Qual que é os frutos da carne de Gálatas 5:22? Imoralidade sexual. Então é uma igreja, então, uma falsa religiosidade, ou um povo que se diz cristão, mas dentro deles tem imoralidade sexual, impureza, que são os frutos da carne, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então ela se alimenta, ela se enriquece como prostituta. Então dando vazão a esses frutos da carne. Tá dando para você entender? Tá claro? Coloca aí. Sim, pastora, estou entendendo. Não. Não, pastora, não estou entendendo. O pastor vai ler ali para mim, pastor, por favor. Ele vai ver se você tá entendendo ou não, porque não é um assunto muito fácil. Amém? Enquanto isso, eu vou lendo 3, mas presta atenção, tá, do que nós estamos lendo. Então ele tá falando assim, ó, vem aqui que eu vou te mostrar o juízo e a condenação contra a prostituta. Do que vai acontecer com a prostituta? Ou aquela mulher que está sentada sobre a besta. Aí o que ele tá falando? Da falsa religião, certo? Porque, na realidade, essa mulher, vamos lá, no 3. E levou-me espírito, levou quem? João, a um deserto. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheio de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Tá? E a mulher, então ele estava sentada, aqui eu falei sobre a besta e a mulher estava sentada na besta. Não estou falando da besta ainda, tá? E a mulher, o 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro, olha, então ela tinha dinheiro, tá? Pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações, quer dizer, um cálice, sabe, com dinheiro, com dinheiro não, com posses, certo? Cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome. Mistério, deixa eu ver se assim tá na minha Bíblia. Mistério, Babilônia. Lá na frente nós vamos falar sobre, então, essa Babilônia, que é descrito na testa dessa prostituta, tá? Aí as características da Babilônia é o que ela tem, certo? Babilônia, Babilônia a grande, a mãe das prostitutas, quer dizer, ela tem filhas, certo? Então, essa mulher, a prostituta que se prostitui, que traz uma falsa religiosidade, ela tem filhas. Ela tem sede, ela é sede e tem outras filhas, tá? E tem mais
a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Abominações da terra. Abominações da terra. Que algumas bíblias falam da abominação. Então, ela é como se fosse uma sede e tem outras filhas, tá? Então, tem todo mundo, os povos, nações, línguas e raças, tem, então, essa grande prostituta. Então, são religiões, olha lá, no 6, olha o 6 agora, para você ver. E vi que a mulher estava embriagada do quê? Do sangue dos santos. Essa mulher, que hoje se diz cristã, ela estava embriagada. Quer dizer, ela já matou quem? Os cristãos. Ela já perseguiu os cristãos. Ela jogou já cristãos lá na boca dos leões. Ela já perseguiu de todas as maneiras os cristãos. Vai pensando aí. Qual que foi a religião? Qual que foi no princípio ali quando os discípulos estavam sendo perseguidos? Quem era que estava perseguindo os servos de Deus? Quem matou? Quem matou Jesus ali? Fora Israel. Que perseguiu os cristãos? Quem foi? Você deve saber. Se você não saber, faz uma pesquisa. Quem foi que perseguiu o povo de Deus? Quem estava ali oprimindo o povo de Israel quando Jesus veio? Certo? Então ela matou, ela tem o sangue dos santos. E hoje, o sangue dos santos, quem pode ser que tem matado os servos de Deus? Às vezes até pode ser o próprio Caim que matou Abel, que matou o próprio irmão. Você já pode saber também, se tem alguma igreja, algum lugar onde os irmãos estão matando seus próprios irmãos. Então ali tem o sangue da prostituta. Por quê? Porque na realidade tem características carnais naquele lugar. Amém? Então presta atenção se você também não está incluído. Porque às vezes eu posso estar incluída. De repente, Senhor, tem misericórdia, estou incluída aqui, olha o que eu estou fazendo. Entendeu? Por isso que a gente tem que aprender para poder nós nos examinarmos primeiro nós mesmos e depois examinar o lugar onde nós estamos, o contexto onde nós estamos. Amém? Lá no 6, então. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Quer dizer, as pessoas que se testemunham a Jesus, ela está matando, certo? E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Ele ficou admirado de ver aquela mulher fazendo isso. Pode ser, algumas correntes teológicas falam que é Israel. A própria mulher que saiu de lá e que estava sendo perseguida, que ia dar a luz, ela deu a luz e depois ela foi pro deserto e depois aparece essa mulher no deserto. A Bíblia fala que Israel muitas vezes foi comparado com uma prostituta. Por quê? Porque ela deixou o Senhor e foi servir a ídolos. Mas aí são suposições, certo? Que na realidade sempre vai ter um cunho teológico, mas que você na realidade não vai saber exatamente se é ou não é. O próprio Israel que se desviou do Senhor, ou o crente que se desviou de Deus. E aí foi se prostituir com tantas outras coisas, não somente na parte sexual, mas também em tantas outras coisas nós podemos nos prostituir, certo? E ele fala assim, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração, tá? O que nós estamos falando, então? Que essa mulher, ela se desvia daquilo que é a verdade, daquilo que é puro, certo? Ela deixa de ser a noiva de Jesus para ser a prostituta. Ela deixa de ser o Israel de Deus para ser a prostituta. Porque ela, de repente, agora fez novas escolhas porque ela quer ganhar com aquilo alguma coisa para si mesma. Então, ela dá do vinho da sua prostituição, da sua imoralidade, da sua fornicação para as pessoas. Ela, na realidade, então, deixa as pessoas entorpecidas. Só para a gente entender um pouquinho, eu separei em Judas, capítulo 1, a característica desta pessoa, ou dessa igreja, ou desse povo, ou dessa nação, ou dessas línguas. Judas, capítulo 1, versículo 4. Eu vou pular alguns, mas eu quero ler alguns versículos, tá?
Amém? Judas, capítulo 1. Só tem um capítulo. Só tem um capítulo. O pastor falou, é verdade, só tem um capítulo. Mas é versículo 4. Judas fica um antes de Apocalipse. Então você pega, volta um livro antes de Apocalipse e está Judas. Digo isto, versículo 4, tá? Digo isto, porque alguns indivíduos incrédulos se introduziram no nosso meio, não está fora, está no nosso meio, e eles são incrédulos, dizendo-se que o perdão de Deus permite viver na imoralidade. Ah, Deus me perdoou mesmo, eu posso viver na imoralidade. Olha só. Desprezam o nosso único soberano e Senhor, que é Jesus, que na realidade eles estão desprezando ao Senhor, porque eles acham que o perdão de Deus, Deus me perdoou, agora eu posso viver de qualquer jeito, certo? E desprezam o único soberano Senhor. A sua condenação está predita desde muito. Então, o Senhor está falando, já está condenado, quem está pensando assim. Lá no 8, que tem gente que banaliza a graça. Ah, é de graça mesmo. Eu estou vivendo na graça mesmo, tanto faz a minha vida, tanto fez. Não, Deus se importa, Ele quer que você realmente se purifique, se santifique, porque senão você não vai ser arrebatado. Agora, se você quiser ficar aí para poder dar de cara com a besta e com o número da besta e fazer escolha depois, é melhor você fazer escolha agora. Porque pelo menos você não vai ser oprimido pelo anticristo e ter que colocar o sinal da besta, certo? Lá no versículo 8 de Judas, capítulo 1, Judas 1. E assim, as imaginações de tais indivíduos levam a desonrarem o quê? Os próprios corpos, não reconhecendo nenhuma autoridade, insultando os poderes celestiais. Falou que está dentro da igreja, filtrada ali, certo? 10, versículo 10. Mas esse, depois você lê tudo na sua casa aí, depois se você tiver tempo, tá em quarentena mesmo, lê tudo aí. Mas agora eu vou ler o versículo 10. Mas esses dizem mal do que não compreendem. E mesmo aquilo que conhecem, por meio do instinto, como os animais irracionais, só lhes serve para se corromperem. Quer dizer, eles falam mal dos irmãos, falam mal dos pastores, falam mal dos santos mesmo de Deus, dos honestos, porque igualam todo mundo, né? Ah, esse não presta, então ninguém presta, né? E tá dentro, e tá incluído ali no meio, certo? E ele diz, no 11 agora, ai deles, porque seguem o exemplo de Caim. Lembra que eu falei? Caim matou o seu próprio irmão, né? Não tem igrejas que irmãos matam irmãos, né? Não tô falando de coisas simples, mas tô falando às vezes de coisas muito graves que acontecem por ciúmes, trazem contendas e acabam matando uns aos outros. Então ele tá falando assim, ai deles, porque seguem o exemplo de Caim e deixaram-se seduzir pela ganância do dinheiro. Como aconteceu com Balaão. Balaão quis vender a bênção que Deus daria para Israel. Eu vou vender, quanto que é? É tanto, então tá bom, eu abençoo por tanto. E não é assim. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. E também como Coré, que se reuniu com vários ali. Coré fez isso. Fez uma rebelião ali. Sabe, essas igrejas que vivem de rebelião em rebelião, que se divide e vai um para cada lado, falando mal um do outro, e fica ali anos ali falando mal do outro. Ou um irmão ou uma irmã que sai da sua igreja e aí fala mal da sua igreja, fala mal do seu pastor, fala mal de todo mundo, se rebela, aí fica contaminando os outros também, porque assim, você fala mal de um, aí o outro que nem sabe da história acaba ficando com raiva também. Coré fez isso. A rebelião de Coré contra Moisés, o líder do Senhor. O líder do povo de Israel, servo do Senhor, certo? E também como Coré, a sua ruína será o resultado das suas desobediências. Quer dizer, essas pessoas, elas vão se arruinar.
E elas são comparadas à prostituta aqui do capítulo 17. Porque, na realidade, elas deturparam a realidade daquilo que Deus é, daquilo que a palavra de Deus fala. Lá no sua ruína será um resultado da sua desobediência. 12. A presença dessas pessoas nas vossas reuniões. Onde elas estão? Elas estão nas reuniões de quê? De confraternização. São como nódoas. Satisfazem-se a si próprios, sem receio de nada. São como nuvens que não dão chuva. Só tem aparência, mas não traz benefício para ninguém. Que os ventos empurram de um lado para o outro. Geralmente, essas pessoas, elas não se firmam, elas saem com a rebelião de Coré, falam mal dos seus líderes, e aí o que acontece? Vai de um lado para o outro. São como nuvens que não dão chuva, que os ventos empurram de um lado para o outro. São como árvores sem folhas e que nenhum fruto apresentam e que se tornam assim completamente mortas, porque lhes morreram as raízes. Não tem raiz. Fala assim, eu sou dessa igreja, eu sou dessa igreja. Fica pulando para lá e para cá, nuvens sem águas, porque também chega num lugar, não tem bênção para dar, chega no outro, não tem bênção para dar, não faz falta, porque nunca dá fruto. E a Bíblia fala que se não dá fruto, ele corta e lança fora. Então o Senhor fala assim, que eles não apresentam frutos e se tornam assim completamente mortas porque lhes morreram as raízes. Olha só, falsa religiosidade. Então o que essa pessoa tem? Ela tem que definir. Eu estou servindo a Deus ou não estou servindo a Deus? Porque é muito sério isso. E nos últimos tempos isso é uma coisa normal. A pessoa ela procura uma igreja para satisfazer os seus próprios desejos. Ela não quer ouvir a palavra de Deus. Não quer ser orientada pela palavra de Deus. Ela não quer ser dirigida pela palavra de Deus. Ela quer ela mesma ser levada de qualquer jeito. Então o Senhor está falando, defina o lugar onde Deus te colocar, fique. É aqui que eu vou ficar? É aqui que eu vou ficar. Sabe? Olha, essa igreja aqui é a minha característica. Aqui o Senhor vai me ensinar, aqui eu vou crescer, aqui eu vou dar frutos, porque o Senhor coloca você no lugar para dar frutos. Amém? Defina isso. Aí ele fala assim lá no 13. Tudo que deixam para atrás de si é desonra. Tal como a espuma que deixam as vagas agitadas do mar. Vagueiam como estrelas errantes. Onde está? Agora está em tal lugar. Agora está em tal lugar. Não. Não é do agrado do Senhor. Nós estamos buscando de Senhor a santificação, raízes. Você precisa criar raízes. Amém? Você pode até, eu estou pesquisando, pastor. Eu estou olhando ainda. Eu estou vendo qual igreja que eu vou ficar. Mas você vai ter que definir. Tem uma hora que você tem que definir, essa é a minha igreja. Igreja, eu sempre falo, igreja como família. Você tem 10 irmãos, não é com todos os irmãos que você tem toda afinidade. Sempre tem aquele lá que você fala, meu irmão é chato, meu irmão fez isso, eu não gostei. Mas não é por causa disso que você vai sair da família. Né? Então você tem que definir, Senhor, essa é a minha igreja. Pastor, eu estou procurando igreja. Então, procura a igreja, mas uma hora você tem que parar. Você tem que falar, essa daqui é o lugar onde o Senhor me chamou para dar frutos. Porque ele fala assim, tudo que deixa para trás é espuma. Nada fixo. Certo? Vagueiam como estrelas errantes. A estrela está num lugar, daqui a pouco está lá no outro lugar, você nem vê ela passar. Certo? Que desaparecem depois nas trevas infinitas, que é também o seu destino. Foi desses que profetizou Enoque, o 7º descendente de Adão, dizendo, olhem que o Senhor há de vir, acompanhado de multidão dos seus santos. Quer dizer, olha como liga ali em Apocalipse. O Senhor há de vir, o 15, para exercer o seu julgamento. Lembra que nós estamos falando sobre o julgamento, a condenação da meretriz, a condenação da mulher lá em cima da besta, e ela está acomodada. Ela está acomodada entre os povos, porque ela já foi assentada, né? E ela ainda está em cima da besta, quer dizer, ela está acomodada
em cima da besta, que é Satanás na realidade. Ela se acomodou naquela situação que agrada ao inimigo. E aí ele fala assim, tô lendo Judas capítulo 1, versículo 15, para identificar quem? Aqueles que estão imitando a prostituta que realmente desagrada a Deus com as suas atitudes. Vamos lá. Despreza a Deus por todas as obras más que cometeram na sua rebeldia e que proferem, como pecadores que são, toda sorte de palavras ofensivas contra Deus. Lembra que eu falei que lá na boca da prostituta tem todo tipo de blasfêmia? Porque acaba blasfemando contra Deus, né? Ofensivas contra Deus. 16. Essas pessoas estão sempre descontentes e insatisfeitas, deixando-se constantemente arrastar pelas paixões carnais. Gostam de exibir um vocabulário espalhafatoso, elogiando pessoas, mas unicamente por interesse. Ela se infiltra no meio do cristão, se infiltra porque ela quer se autopromover e tem interesses, certo? Mas vocês, meus queridos amigos, lembrando-se das palavras que vos disseram os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos últimos tempos, tá falando de quem? De hoje, os últimos tempos, da vinda de Jesus, haveriam de aparecer indivíduos escarnecedores, vivendo ao sabor dos seus maus desejos. Eles já chegaram e são aqueles que estão a criar divisões no vosso meio. Então, onde eles estão? No nosso meio. Eles estão ali causando o quê? Divisões. São levados pelos instintos naturais, porque não tem neles o Espírito de Deus. Vocês, contudo, queridos irmãos, construam a vossa vida espiritual sobre o alicerce da vossa fé santa, orando conforme o Espírito Santo vos dirigir. Versículo 20. Amém? Até aí só. Amém? Então, essa é uma das características atuais, certo? Se você pegar a sua Bíblia, ler todo o capítulo de Judas, você vai perceber, então, uma característica atual. Se por um acaso você está incluído naquilo que está ali, precisa mudar, porque você é noiva de Jesus. Você foi chamada à salvação, você não foi chamada à ira de Deus. Então precisa consertar determinadas coisas para que você seja uma pessoa que agrada ao Senhor. Vamos voltar para Apocalipse? Então Apocalipse ainda, amém? Pode voltar, 17, versículo 7. 17, 7. E o anjo disse, por que te admiras? Porque dá para admirar mesmo, né? Você vê a prostituta ali fazendo o que ela quer. Aí ele fala assim, eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, o qual tem as 7 cabeças e 10 chifres. Mas eu não estou falando dessa besta. Eu estou falando agora da mulher. Então ele fala assim, eu te direi o mistério da mulher, tá? Versículo 9 agora. Pula um pouquinho, que ele vai falar da besta, vou falar da mulher. 9. Aí ele fala assim, aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Então a mulher, ela está mais acomodada, certo? Em cima de 7 montes, que pode ser 7 lugares altos de posição, ou pode ser um lugar que está em cima de 7 montes, mas ele está em 7 montes, tá? Sobre os quais a mulher está assentada, ela está acomodada. Certo? Já se ajeitou ali, tá lá. Certo? 10, versículo 10. E são também 7 reis. Então fala assim, ó, são 7 cabeças e essas 7 cabeças também são 7 reis. Lembra que eu falei dos 7 reis que são autoridades de peso, certo? 5 já caíram e 1 existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, o que ele está falando? A besta está sentada, está confortável, ela está ali. 7 autoridades o quê? 7 autoridades mundiais religiosas.
tá? Aqui o Senhor está falando o quê? De religião, de igrejas, de doutrinas erradas, de doutrinas deturpadas, aquelas pessoas que pregam um falso evangelho, que mostram um falso cristianismo. É isso que o Senhor está falando. Igrejas, placas, certo? Que realmente muitas vezes só está enganando as pessoas. E por isso que a palavra do Senhor fala, examinai as escrituras, porque vós ter cuidado dela, a vida eterna. Sabe? Olha onde você está. Precisamos da igreja. A igreja é necessária. Foi Cristo Jesus que estipulou a igreja na terra. Só que o diabo, para enganar, ele pega, já que Cristo Jesus tem a noiva dele espalhada sobre a terra, Satanás agora, ele coloca uma prostituta para se prostituir, religiosamente falando, prostituir aquilo que é de Deus, fazendo coisas erradas através, sabe, do engano. Certo? Então, são autoridades mundiais que enganaram e enganam desde o começo, depois que Jesus Cristo morreu. Não está falando só de agora, mas está falando desde o comecinho, sabe? Que mataram cristãos, depois se dizem cristãos, colocaram e mudaram normas, sabe? Na palavra de Deus, transformaram a palavra de Deus falando que é mentira, e mentira a palavra do Senhor fala. Certo? Deturpam e falam aquilo que é, sendo que não era, ou ao contrário. Certo? Então, eles enganaram. E muitos que tiveram poder no decorrer dos anos, da história cristã. Tá? Então, desde o começo até hoje, e ainda virão mais. Por isso que a palavra do Senhor fala, cautelai-vos, cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas estão ali como a prostituta, que está acomodada na terra, acomodada no céu, mas está encostada ali na besta. E quem que é essa besta? Certo? Quem que é essa besta? Nós vamos ver já já. Porque na realidade nós já falamos quem é essa besta. Enfim, a prostituta, então, ela vai ser lançada fora. O final dela, nós vamos ver ainda mais os capítulos à frente, ela vai ser lançada fora da besta. Porque vai chegar uma hora que a própria besta onde ela está encostada vai começar a perseguir ela. Certo? A prostituta, ela vai perder todo o poder dela. Quer dizer, essa falsa religião, essa falsa religiosidade, certo? Materialista, que engana, que perseguiu os cristãos, que continua perseguindo o cristão, que continua matando os cristãos. Vai ser uma hora que ela vai perder todo o poder e vai ser totalmente destruída. Esse é o julgamento e a condenação da prostituta, que nós vamos ver lá ali. A ira de Deus da prostituta é tão grande que ela vai fazer uma fumaça de tormento que se levantará para todo sempre, que nós vamos ver lá em Apocalipse 18 e Apocalipse 19, que é lá na frente, tá bom? Então, já saiba, então, que aqui dá uma introdução, então, sobre a prostituta, que é a falsa religião. Que ela vai andar junto, depois, ela vai andar disfarçada, falando que é cristã, mas na realidade, ela tá junto com Satanás, que é a besta. A besta das 7 cabeças, tá? Aí, vamos lá para a besta das 7 cabeças? Vamos pro versículo, de novo, eu vou ler o 7 pra gente entender, então, agora que nós vamos falar da besta, tá? O 7. E o anjo diz, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, que nós já falamos, e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Abre lá, assim, só um pouquinho, em Apocalipse 12, 3. Olha o que está escrito lá. Apocalipse 12, 3. Como que a besta é? Foi descrita aqui. Nós falamos que ela tem 7 cabeças e 10 chifres, não foi? E como tá lá em Apocalipse 12, 3? E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Lembra que nós falamos que depois identifica esse dragão como Satanás? Como que ele foi identificado ali? Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então eu posso dizer que essa besta aqui, ela é muito similar a Satanás. Ela é Satanás.
porque ela tá ali também para enganar. O 8, você já está encostado então nos intentos de Satanás. Quem foi que estava por trás dos homens que perseguiram a igreja de Cristo? Que mataram os profetas? Que mataram os servos de Deus? Quem estava por trás? Quem estava acomodando? Onde ele estava por trás? Era Satanás. Por mais que a gente falar, fulano perseguiu os cristãos, Beltrano matou, a tal cidade, tal país, assim, matou tantos cristãos. Quem está por trás de tudo isso? É o próprio Satanás. Então é nela, é em Satanás que ela está assentada, ela está acomodada, porque ela está fazendo as vontades do diabo. Certo? 8, versículo 8, 17, 8 de Apocalipse. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra. Depois nós vamos falar então de Satanás, que foi, não é, e há de subir no abismo. Quer dizer, durante o tempo da tribulação, ele vai estar ali, certo? Não é porque ele vai ser preso durante 1000 anos, certo? E depois lá no final ele vai subir do abismo e vai tentar de novo contra as pessoas lá no final do milênio, tá? Mas isso daí nós vamos ter que falar depois, tá? E irá à perdição e os que habitam na terra, cujos... Então ele fala assim, a besta que viste foi e já não é, e há de subir no abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Quer dizer, aqueles que não querem saber de Deus, não querem saber de Cristo, abominam as coisas de Deus, certo? Se admirarão vendo a besta que é e já não é. Eles vão ficar admirados com a besta, com Satanás, certo? E a besta que era e já não é, e também o 8º e do 7, e vai à perdição. A besta, então, simboliza, então, quem? O próprio Satanás, dragão, do capítulo 12 que nós falamos. Seus demônios e o governo deles, dos seus aliados. Então, ali, no quê? No sentido religioso, tá? Então, ela não era, que eu falei sobre o milênio e tal. Peraí. Ela aparecerá do abismo e não será mais. Lá no versículo 7 e 8, Satanás esteve sempre por trás de todos os reis que perseguiram a igreja, tá? Mas o que nós falamos lá, que nós lemos? Vai à perdição. Satanás vai à perdição, junto com todos os demônios. Versículo 12 agora, 17 e 12, tô acabando, tá? E os 10 chifres que viste são 10 reis, tá vendo? 10 pessoas, 10 aliados de Satanás, do falso profeta, 10 falsos religiosos também que vão estar ali apoiando o anticristo, dando a glória para o anticristo, como nós falamos antes, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por 1 hora, quer dizer, um tempo. Eles vão se levantar por um tempo, juntamente com quem? Com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade da besta. Quer dizer, eles vão se unir todos. Para quê? Que eles vão se unir? Todos eles vão fazer o quê? Uma união, alianças contra o Cordeiro. Vamos ver lá? 16. Pula o 13 e o 14. Não, pula o 14. Depois, por último, nós vamos ler o 14, tá? Vai pro 16 agora. E os 10 chifres que viste na besta, nós estamos falando da besta, que é o próprio Satanás, e os seus aliados, são os que odiarão a prostituta. Depois, no final, Satanás e os seus aliados vão se voltar contra essa falsa religiosidade, essa falsa religião, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Isso lembra quem? O castigo que houve sobre Jezabel. Então lá na frente nós vamos saber um pouquinho mais sobre essa prostituta, para você ter essa certeza do que eu estou falando, tá? Então no final dela, qual que vai ser o final dela? Vão colocá-la desolada e nua, vão comer a sua carne, lembra de Jezabel? Aquela que se voltava contra os profetas, né? Ela não morreu dessa forma? Comida pelos cães, né? Então, elas comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Se voltarão
contra eles mesmos. É isso que eu quero dizer para você. E vai ter, sabe aquilo que o Senhor fala? Que os próprios inimigos, eles começam a se voltar contra eles mesmos? Isso vai acontecer também lá na grande tribulação. Nós estamos falando no período do quê? Da grande tribulação. Tudo isso que nós temos visto hoje são introdução, mas que vai crescendo. Essa falsa religião vai crescendo, vai tomando forma, vai pegando mais adeptos, quer dizer, são igrejas que vão pegando mais adeptos, mas estão completamente fora da vontade de Deus, porque estão fazendo tudo totalmente contra a palavra, tá? Então você precisa examinar. Quando você vê uma igreja, você precisa examinar. É isso mesmo? Doutrina não se mexe naquilo que Cristo diz, naquilo que Cristo é, naquilo que a igreja é, naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Isso é doutrina. Não estou falando de usos e costumes. Eu estou falando de doutrina. Não pode se mexer na doutrina. Aí vira uma heresia. Tá? Igreja que fala, só nós que somos salvos. Isso é heresia. Ah, só a minha placa que é salva. Não. Porque nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo está entre os povos, nações, línguas e raças. Amém? Agora, usos e costumes, a pessoa muda. Uma hora ela usa uma coisa, daqui a pouco ela fala, não vou usar mais, não pode usar, daqui a pouco volta a usar. Isso é usos e costumes. Lá na África tem um tipo de usos e costumes, aqui no Brasil tem outro, lá nos Estados Unidos tem outro, e assim vai indo. Né? No Japão tem outros usos e costumes. Isso é de local, mas doutrina bíblica não se mexe. Amém? Porque Deus, lá no versículo 17, porque Deus tem posto. Então eles se voltaram contra eles mesmos, certo? Que eu falei. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Resumindo, tudo está no controle de Deus. Por isso que fala, até que se cumpra a palavra de Deus, lá no versículo 17. É assim que está na sua Bíblia também? Até se cumpra as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, que eu falei lá na frente. Certo? Então, aqui nós estamos falando, então, do Deus que está no controle de tudo. O Senhor está no controle da humanidade. Agora, para terminar e para fechar, que eu acho que esse capítulo é maravilhoso, porque dá um desfecho aqui no versículo 14, que é onde nós vamos acabar. Que eles lembram que eles se uniram, a besta, a prostituta que está sentada na besta, se uniram contra quem? Olha lá, versículo 14, volta lá na sua Bíblia, versículo 14. Esses combaterão contra o cordeiro. E o cordeiro, não adianta, gente, vencerá. Porque o Senhor do Senhor, porque Ele é, gente, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. E o Senhor fala que nós venceremos, vencerão os que estão com Ele. Vencerão todos aqueles que estiverem com o Cordeiro, todos aqueles que têm a vida no altar do Cordeiro. Vai vencer, você vai vencer, eu vou vencer em nome de Jesus. E aqueles que estiverem na tribulação vão vencer. É só saber que está com o Cordeiro, que são chamados os eleitos e fiéis. Glória a Deus. Amém? É do Cordeiro a vitória, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto e reviveu, que abriu o livro. Toda opressão, sabe, política religiosa, toda opressão de Satanás, toda opressão da falsa religiosidade, do opressor que vier nesses últimos dias, que vier na sua vida, que vier na minha vida, sabe? Você é escolhido. Nós somos aqueles que são escolhidos por Deus, somos fiéis e nós vamos vencer porque nós estamos com o Senhor. Você vai vencer porque está com Ele, o Cordeiro de Deus.
Amém? Esta é a nossa vitória, a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Essa é a chave que vai abrir a sua vitória em nome de Jesus. Estar com Cristo, a vitória do povo de Deus, de nós. Então todo esse contexto maligno que Satanás une gente e faz os enganos dele, e faz as mentiras dele, deturpa as coisas. Sabe? Faz aquela união de gente ruim, é só gente ruim, endemoniada, gente ruim que não quer saber de Deus, aquela união toda. O Senhor fala assim, você já venceu porque você está com o Cordeiro de Deus. Ele vai tentar enganar o mundo, ele vai estar, sabe, fazendo as coisas dele, mas nós já vencemos em nome de Jesus, porque nós estamos com o Cordeiro. Você venceu, eu venço, por causa que nós vencemos pelo sangue de Jesus Cristo. É por causa do sangue de Jesus que nós somos vencedores. Amém? E o Senhor, ele diz que ele recebeu todo o poder, toda a honra. Lá nós falamos assim, ó, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Olha só, o Senhor é Senhor dos senhores. O Cordeiro sempre vai ser vencedor e nós somos vencedores. Amém? Por que Jesus é vencedor? Porque ele tem um nome acima de todo nome. Como nós cantamos ontem na igreja. Amém? O nome de Jesus é sobre todo nome. Nunca houve ninguém igual a Jesus, nem haverá outro igual a Cristo Jesus, Salvador da humanidade. A Bíblia fala que Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. Esse é o Senhor da sua vida. Esse é o teu Deus. Aquele que você pode confiar, porque Ele não vai te deixar enganado. Você não vai perder. Você já é vencedor em Cristo Jesus. Quando ele abriu lá o livro da história, que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 1, ele abriu o livro para contar a história da humanidade. O seu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? O livro da vida do Cordeiro é onde está escrito o seu nome, então você já é vencedor. Amém? O Cristo Jesus é aquele que vai governar o universo, porque a Bíblia fala que o cetro está sobre os seus ombros. Ele vai governar o universo. Amém? É esse que ele está retomando. É ele que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Então, tudo o que está acontecendo, Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da minha vida. Nós estamos amadurecendo, nós estamos crescendo, nós estamos sendo vivificados em Cristo Jesus. Diante da presença do Senhor, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. É isso daí, é esse Deus que você serve. Você pode descansar nele, confiar nele, porque até os cabelos da sua cabeça estão contados. Eu gosto de falar isso, porque isso fala profundamente para mim. Se os passarinhos que estão nas árvores, quando caem, o Senhor sabe um por um de quantos caíram. Imagine você e eu. Como o Senhor fala assim, por que você está tão angustiado, tão ansioso por todas as coisas? O Senhor, Ele conhece a sua vida, Ele sabe a sua necessidade. Satanás pode inventar coisas, Satanás pode mentir para você todo o tempo, dizendo que Deus não é Deus, que não vai acontecer na sua vida, mas você já é vencedor pelo sangue do Cordeiro. Amém? Os anjos, os homens, demônios, eles vão reconhecer que Cristo Jesus é o Senhor. E nós já reconhecemos que Cristo Jesus é o Senhor. E o Senhor ainda diz que toda autoridade foi dada a Ele, nos céus e na terra. Amém? Toda autoridade está no nome de Jesus. As leis da natureza estão submissas ao Senhor Deus. As leis humanas, elas vão ter que estar submissas ao Senhor Deus. Porque eles têm toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. E nós vamos vencer, amém? Você vai vencer essa quarentena, você vai vencer essa pandemia, você vai vencer todo tipo de problema político ou econômico que houver na sua vida, porque o Senhor é contigo e de nada tem falta. Aqueles que buscam o Senhor. E você não vai ter falta de nada. Amém? Em nome de Jesus, diga comigo assim, eu irei vencer. Eu irei vencer. Porque eu estou com Cristo Jesus. Com Cristo Jesus. O Cordeiro. O Cordeiro. Amém? E é isso aí, receba a palavra de Deus então no teu coração. Amém? Fuja da religiosidade, sirva a Deus.
Tenha intimidade com o Senhor, uma intimidade verdadeira através da sua adoração. Amém? Não negocie, tá? Não negocie a sua adoração, não negocie a sua vida, sabe? Não faça barganha com Deus. Deus não faz barganha com ninguém. Ele é Deus, Ele é Senhor. Você é filho, tem uma relação de filho de Deus, aquele que realmente entende quem é o seu próprio Pai. Amém? Seja fiel no pouco, porque o Senhor vai te colocar sobre muito. Honre ao Senhor com todos os seus bens. Honre ao Senhor com a sua vida. Honre ao Senhor com a sua família. Honre ao Senhor com o seu tempo. Porque Satanás já foi colocado debaixo dos pés da igreja de Cristo Jesus. Amém? Então seja fiel ao Senhor, porque você já venceu através do sangue do Cordeiro. Amém? Vamos orar? Lá na frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que vai voltar esses assuntos ainda mais à frente, tá bom? Amém? Ouvi uns comentários aqui, pastora, sobre o pastor Marcelo colocou que é pura religiosidade e esses são falsos profetas, né? E a Irenice também colocou aqui que Pura ela conhece religiosidade. uma religião que fala que só eles são certos, mas não é só uma não, são várias, né, pastora, que São várias. vão cair em Tem que contradição tomar lá na muito frente. cuidado com isso, tá? Então tem que ser o diferencial. Você é o diferencial, com certeza. Que aqui não Mas nós estamos falando somos de uma religião, É, né? não estamos falando de uma religião só. Porque tem gente que fala, tal igreja, assim, é o Papa, sabe? Então, não, nós estamos falando que está sobre os povos, né? A prostituta está assentada sobre os povos, nações, línguas e raças. Vou falar que é só uma, não. Mas que ela tem um lugar onde ela define como a sede dela, deve ter, certo? Então, nós temos que examinar as Escrituras, amém? Examinar as Escrituras. Jesus Cristo dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Examina a Escritura. Eu sempre falo, gente, quando nós vamos ler a Bíblia, raciocina. Tem gente que lê a Bíblia como se fosse um livro mágico. Não entende nada e fica por isso mesmo. Não, volta de novo. Quer ler a Bíblia inteira, mas não entendeu um versículo. Então você pega um versículo, um capítulo, e lê e pensa sobre aquilo que você está lendo. Você não é irracional, né? Você vai pegar um livro, vai ler, não lê sem saber a história? Não. Então pega ali um versículo, um salmo, a história de Jesus. Ó, quando você lê sobre Jesus, vai lá para o livro de João. Começa no Novo Testamento, que aí a sua cabeça vai pelo menos, sabe, ter uma direção, né? Vai no livro de João, você vai conhecer sobre Jesus. Jesus disse assim, ó, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que você quiser e vos será feito. Sabe por quê? Porque você vai entender o que Jesus quer. Aí você não vai ficar frustrado. Porque às vezes nós ficamos frustrados porque a gente não conhece o coração de Jesus. E como que a gente tem que conhecer Jesus? Conhecendo Ele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Mas todo mundo já ouviu falar de Jesus. As pessoas comemoram o Natal sem saber, na realidade, nada. Mas fala que conhece Jesus. Chega nas suas igrejas, vai lá, conhece Jesus. Mas você está vivendo aquilo que Jesus quer que você viva? Como vou conhecer Jesus? Como vou conhecer a verdade? Aprendendo sobre a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Então você tem que conhecer, lendo a palavra de Deus. Amém? Porque existem muitos espíritos enganadores. E vai vir mais. E espíritos enganadores que muitas vezes fazem milagres. A Bíblia fala que Satanás, lá, a besta lá, ela vai fazer sinais miraculosos. Quem vai atrás de sinais, sabe, acaba caindo em rosco do inimigo. Então você precisa tomar muito cuidado. Amém? Não que todos os sinais são do diabo. Não. O Senhor realiza sinais, prodígios e maravilhas. Continua realizando. Mas você tem que examinar a Escritura para ver se aquele lugar onde você está, de repente, está te ensinando a palavra de Deus errado. Amém? Então seja fiel e seja prudente. Porque nos últimos dias, muitos virão dizendo, eu sou Cristo. Ah, Cristo está aqui, Cristo está lá, Cristo está lá. Não, não vá. Amém? Porque você tem que ter discernimento do Espírito Santo. É uma das coisas que o Senhor pede para nós pedirmos. Discernimento. Amém? Que o dom do discernimento é maravilhoso. Para que a gente possa não cair nas ciladas do diabo. Quando for guiar alguém, não vai ficar um cego guiando outro cego. Né? Porque às vezes a gente vai para um lugar, tudo cego. Cego guiando cego, não vai dar para lugar nenhum. Então conheça a palavra de Deus, busque a palavra de Deus. Ainda que você não sabe explicar, mas você vai saber discernir aquilo que é certo e aquilo que não é certo.
Amém? Pastor, faz uma oração aí para nós. Amém? O pastor vai orar aqui, tá? Querido Deus, Amém, Jesus. somos gratos a Ti por Sua palavra, Obrigado, meu Senhor. Deus, Obrigado, Jesus, pela por tua Teu palavra. Espírito Santo, Pai. Obrigado pelos teus filhos aqui presentes, Pai. Porque, meu Deus, se não Sim, for meu o Senhor, Deus. meu Deus, É, Senhor. estaremos equivocados, Senhor, acerca, Senhor, das promessas da Sua Senhor. palavra. Se não fosse o Senhor, nos dá discernimento, Senhor. Mas a Tua palavra, Senhor, nos dá toda a compreensão, porque ela, Verdade, Senhor, Jesus. se completa, meu Deus. Amém, Senhor. Senhor, desde o primeiro livro até o último, Pai, Sim, Jesus. é mostrado todo o seu propósito, todo o seu plano, Amém, Senhor. porque o Senhor nunca mudou de plano, meu Deus. Senhor. E como o Senhor foi lindo, Amém. meu Deus, o Senhor já venceu, o Senhor vencerá no último dia, Pai. Amém, aleluia. Então, meu Deus, cada vida que está Amém, ouvindo Jesus. essa palavra, esse Sinta no ensinamento, seu espírito, Senhor. meu Deus, que não seja só mais uma informação, Amém, meu Jesus. Deus, Sim, meu Pai. mas que seja uma marca Seja algo, espiritual, Senhor, sobrenatural, Senhor. seja uma marca, Sobre meu cada Deus, vida, nos seus família. corações, e que venha o Senhor ter em si, meu Deus. Sim, meu Deus. Ah, Pai amado, discernimento, que é o que, Senhor? Amém, Entender, Senhor, meu entendendo, Deus, Senhor. quando as coisas estão Sim, acontecendo. Jesus. Entendendo a tua vontade. Senhor, o teu povo está Senhor. sendo avisado, meu Deus. Calmando o coração. Então, Senhor, meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, que o avisado, quando vê o mal, ele se esconde do mal. É verdade, Jesus. E ele se escondendo do mal, ele não Meu paga, Deus. Senhor, a pena, ele não tem prejuízo, É Pai. verdade. Então, Senhor, guarda o teu Em nome de povo, Jesus, Senhor, meu Deus. através desses ensinamentos, meu Amém. Deus. Amém, Senhor. E que o Senhor se revele cada vez mais aos seus corações, ó Sim, Pai. Jesus. Tornando, meu Deus, a sua igreja, Amém, a noiva, Senhor. como o Senhor foi, Amém, Senhor, bem Jesus. claro todos esses dias, Sim, Pai. Senhor Deus. Aquela que foi comprada pelo teu sangue na cruz do Calvário, Pai. Seja, Senhor, preservada, Senhor. Fiéis e verdadeiros, Se santifique, Pai, meu Senhor Deus. Jesus, Senhor. E, Senhor, meu Deus, em comparação, Noiva, Senhor, em nome ah, Senhor, essa prostituta que foi falado Sim, hoje, Senhor, que Senhor. tem escrito, Senhor, blasfêmia na sua testa, Pai. Senhor, diferente, Senhor, a tua igreja é o sacerdócio, ela está escrito, Amém. Senhor, santidade ao Senhor. Então, Senhor, santifica a tua igreja, Pai. Nas nossas testas. Então, abençoa o Pai, teu nos povo, veja. Pai, nesta noite, Amém. no nome de Jesus. Amém. E é isso mesmo. O Senhor fala que está escrito na nossa testa, sacerdotes do Senhor, santidade ao Senhor. Que todos possam olhar para você e falar, nossa, ali vai a santidade ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Onde você colocar os pés, que seja a santidade ao Senhor. Deus abençoe. Boa noite. Nós desligando. Ah, não falamos quem estava conosco, né, pastor? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver quem estava com a gente Quem hoje. esteve conosco, nem todos ficaram, mas tem um grupo aqui conosco aqui, Amém. né? Antônio Carlos, Keila Moreira, Glória a Deus. Cleide Amém. Oliveira, Silvia, Sueli, Dona Eulinda, Amém. glória a Aleluia. Deus, Jaqueline, Dona Linda, um beijo para a senhora. Jaqueline Silva, Vanessa, Amém. Sérgio Luiz, Glória a Pastor Deus. Marcelo Pereira, Oh, glória. Sônia Martins, Aleluia. Helenice Codes, Jéssica Caroline, Amém. Jéssica Luzia Caroline Braz. é a primeira vez, hein? Rafael Deus Macedo, abençoe. Renato Tenório Amém. e Alessandra Rossi. Oh, glória. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. Silvia Martins também eu falei, né? Falei. Amanhã estaremos aqui com a pregação. A nossa psicóloga Helenice Coates está se preparando, que nós vamos ter aqui uma live com ela, em nome de Jesus, falando de algumas coisas que estão acontecendo nos últimos tempos e linkando com a palavra de Deus, porque o Senhor sempre tem resposta. Então, se prepara aí que as coisas estão ficando boas, viu? Em nome de Jesus, daqui a pouco o pastor Marcelo também vai estar pregando, e assim vamos indo. Então, hoje, Apocalipse 17, quarta-feira, Apocalipse 18, tá? Quinta-feira, pregação, pastor Marcelo Pereira, amém? Sexta-feira, Apocalipse 19, amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Domingo nós temos Santa Ceia do Senhor, às 18h30, na rua Monsenhor Tabosa, número 43, Vila Cisper. Amém? Se você precisar do endereço, é só pedir aí que nós podemos fornecer depois para você direitinho o local, tá? Que Deus abençoe. Boa noite. Até mais. Aleluia. Pastor, desliga para mim, por favor. Deus abençoe, viu?